Você Melhor está no ar. E a mensagem de hoje do programa Você Melhor é a borboleta azul. Havia um viúvo que morava com suas 2 filhas curiosas e inteligentes. As meninas sempre faziam muitas perguntas. Algumas ele sabia responder, outras não. Como pretendia oferecer a elas a melhor educação, mandou as meninas para passar férias com um sábio que morava no alto de uma colina. O sábio sempre respondia às perguntas sem hesitar. Impacientes com o sábio, as meninas resolveram inventar uma pergunta a que ele não saberia responder. Então uma delas apareceu com uma linda borboleta azul que usaria para pregar uma peça no sábio. "O que vai fazer?" perguntou a irmã. "Vou esconder a borboleta em minhas mãos e perguntar se ela está viva ou morta. Se ele disser que ela está morta, vou abrir minhas mãos e deixá-la voar. Mas, se ele disser que ela está viva, vou apertá-la e esmagá-la. E assim qualquer resposta que o sábio nos der, ele estará errado." As 2 meninas foram então ao encontro do sábio que estava meditando. "Tenho aqui uma borboleta azul. Diga-me, sábio, ela está viva ou morta?" Calmamente o sábio sorriu e respondeu: "Depende de você. Afinal, ela está em suas mãos." Assim é a nossa vida, o nosso presente e o nosso futuro. Não devemos culpar ninguém quando algo dá errado. Somos nós os responsáveis por aquilo que conquistamos ou não. Nossa vida está em nossas mãos, como a borboleta. Cabe a nós escolher o que fazemos com ela. Cumprimentando a todos que acompanham através do 730 AM Rádio Cidade Jundiaí, também através do portal de notícias radiocidadejundiaí.com.br e também para aqueles que estão nos assistindo através do Facebook e do YouTube. Lembrando que você pode mandar a sua participação através das redes sociais, comentando na nossa live, compartilhando a nossa live para aquelas pessoas que você gosta, para os seus amigos, para aquelas pessoas que você acredita que gostariam de ouvir e assistir o programa Você Melhor de hoje, que o tema é autorresponsabilidade, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Você também pode enviar a sua pergunta, o seu comentário, a sua sugestão através do WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, que é o 998919891, 998919891, DDD é 011, ou você pode mandar também o WhatsApp direto para mim, que é o 011 998500667. 998500667. Antes de falarmos sobre o tema de hoje, que é a autorresponsabilidade, as nossas notícias agradáveis, né? Aquelas notícias que nos inspiram, nos deixam mais animados, notícias leves. Primeira notícia agradável de hoje é sobre alunas brasileiras que criam um mini foguete para reflorestar áreas devastadas. Essas meninas, né, ainda tão jovens, uma de 14, outra de 15 e a outra de 16 anos, desenvolveram um mini foguete para reflorestar áreas devastadas. Eles são capazes de transportar sementes até áreas de difícil acesso. O projeto delas, na Escola Agrícola do Paraná, foi criado para estimular participação de meninas na ciência, e agora ela é finalista na premiação nacional. A ideia surgiu dessas 3 alunas da Escola do Paraná, depois que os incêndios envolveram ali a região que devastou o Parque Nacional. E agora, né, esse projeto dos foguetes vai concorrer, então, a um prêmio nacional.
né? Boa sorte a essas alunas, mas o que fica aqui é a capacidade de ser criativa, para que vocês imaginem, né? A imagem é como se fosse aqueles fogos de artifício, aqueles foguetinhos, só que um pouquinho mais comprido e dentro ele é carregado de semente. Aí quando ele faz o percurso, ele vai naqueles locais mais difíceis e faz a liberação das sementes. Então, uma bacana ideia, parabéns para essas meninas. Lembrando que o povo brasileiro é sempre, sempre muito criativo, tem sempre muita capacidade de inventar, de criar, de adaptar. Essa é uma qualidade inata nossa enquanto povo brasileiro, né? Quando nós descobrirmos a usar isso cada vez mais ao nosso favor, com certeza a nossa vida ficará muito mais fácil, porque hoje a gente olha para essa característica, né, que nós temos de povo brasileiro, mas sempre para aquele lado do famoso jeitinho que acaba nos prejudicando, né? Mas o jeitinho, ele é só uma criatividade sendo usada para algo que não é tão legal assim. Então, quando a gente aprender a usar isso de uma forma mais adequada, com certeza conseguiremos assim coisas fantásticas. Então, parabéns para essas alunas e parabéns para nós brasileiros por termos essa capacidade de criação. A outra notícia agradável também aqui do Brasil é um método brasileiro que reduz a reincidência de crimes de 85% para 8%. É um método brasileiro de ressocialização de presos, que já foi copiado por mais de 23 países e é capaz, então, de reduzir a criminalidade, né, após esses presos serem libertos, de 85% para 8%. E mais do que isso, ele derruba em 4 vezes o custo de cada detento em relação ao que o Estado gasta com o encarceramento. O trabalho diferenciado é feito pela APAC, Associação de Proteção e Assistência a Condenados, e mostra como é possível reintegrar ex-detentos à sociedade sem que a maioria volte a cometer crimes. Os caçadores de bons exemplos, Yara e Eduardo, conheceram de perto a aplicação do método em Itaúna, lá em Minas Gerais, e viram como ele tem transformado prisioneiros em cidadãos, reduzindo drasticamente a violência fora e dentro dos presídios. Então, que bacana, né, essa ideia, esse projeto também aqui criado no Brasil, né, para ressocializar os ex-detentos, né, porque, infelizmente, as estatísticas mostram que após a maioria dos presos serem libertos, eles acabam cometendo outros delitos, né, e alguns até às vezes mais agravantes, assim, né, com mais violência, com mais teor de criminalidade. Então, com um projeto desse, que bom que isso está acontecendo e poderia se espalhar não só para outros países, mas para todo o Brasil. E a terceira notícia agradável de hoje, lembrando que o tema é autorresponsabilidade, daqui a pouquinho nós iremos falar sobre autorresponsabilidade, mas antes a terceira notícia de hoje é: mãe devolve dinossauro perdido por menino com bilhete. Dei banho nele. Olha que interessante essa notícia, hein? Um exemplo de honestidade. Uma história de carinho, honestidade e gentileza lá em Brasília. Um menino de 3 anos perdeu o seu brinquedo, o seu dinossauro favorito dele no parquinho no último fim de semana. E imagina como que esse menino ficou. Para tentar recuperar o brinquedo, a mãe do menino, que é servidora pública, colou um cartaz no local, lá na quadra onde eles estavam. Então o alívio veio posteriormente, quando o dinossauro foi entregue, lavado e cheiroso com um bilhete carinhoso. Encontrei o seu dinossauro enterrado na areia. Levei ele para casa, dei banho nele, passei perfume e estou te devolvendo, dizia o bilhete. Então, quem encontrou, né, o brinquedinho daquela criança? Foi uma senhora de 50 anos, a senhora Denise. O brinquedo foi encontrado pela filha dela, Yasmin, de Alcântara Mendes, 8 anos. Então, ela estava lá com a sua filhinha de 8 anos, elas encontraram o brinquedinho, levaram para casa, cuidaram do brinquedinho do menino e depois fez a devolução, né? E o menino ficou muito feliz, né? Mostra aqui a foto para que você possa imaginar que está ouvindo aí, a cara de um menininho sorridente segurando o seu brinquedinho que havia perdido, né? O que fica também dessa notícia, né? Mais do que o ato em si, a mensagem de honestidade, a mensagem de que quando se encontra algo, aquilo tem um dono e ainda havia um recado, né? Então é essa mensagem que foi passada para as duas crianças, tanto para aquela que perdeu quanto para aquela que achou, né? Que a honestidade
vale a pena. Então, parabéns para essa senhora, parabéns para a mãe do menininho que perdeu o seu dinossauro por darem um exemplo de honestidade. E o tema de hoje, o tema do programa Você Melhor de hoje, é autorresponsabilidade. Será que você já parou para pensar sobre esse tema? Provavelmente sim. Todos nós nos deparamos com esse tema em algum momento da nossa vida ou em vários momentos da nossa vida, mas o que será que é essa autorresponsabilidade, né? Nós até falamos bastante de responsabilidade, principalmente responsabilidade para os outros, né? Então nós criamos algumas regras, nós criamos ali algumas coisas que jogam essa responsabilidade sempre ao outro. Mas e quando essa responsabilidade depende única e exclusivamente de nós mesmos? De que forma nós temos tratado isso? Será que essa autorresponsabilidade pode, em algum momento, virar culpa? E essa culpa, ela pode machucar ou prejudicar o meu potencial de ação? Ou será que essa autorresponsabilidade, ela pode também, em alguns momentos, virar uma sobrecarga, um peso? Ou em outros, de forma mais saudável, ela pode se transformar em consciência, consciência da forma que eu enxergo a vida, consciência da forma que eu enxergo a mim mesmo e, principalmente, consciência da forma que eu tomo as minhas escolhas para as atitudes no dia a dia. Então, a autorresponsabilidade, ela está presente sempre na nossa vida, né? Assim como a história que eu li no comecinho do programa da borboleta azul, né? Onde as irmãs queriam sacanear o sábio, né? Para que ele errasse a resposta, coloca a borboleta azul lá na mão e pergunta para o sábio, né? Tá viva ou tá morta? Qualquer uma das respostas, ela ia pegar o sábio na curva, né? Como dizem. Então, se ele falasse que ela estava viva, ela ia soltar a borboleta. Se ele falasse que estava viva, ela ia matar a borboleta. Se ele falasse que estava morta, ela ia soltar a borboleta. E aí ele responde realmente, né? O destino dessa borboleta está nas suas mãos. E isso lembra que o destino de nossas vidas está em nossa mão. Então vamos começar a falar sobre esse tema, mudando o olhar que nós temos perante as outras pessoas e perante as outras situações. Então imagine você, aquelas pessoas de difícil contato, imagine você aquelas situações desafiadoras, imagine você agora, sem ainda crítica, julgamento, só para imaginar. Imagine você sendo influenciado por situações externas a você de forma negativa. Imagine todas as possíveis justificativas que surgiriam na sua mente nesse momento. Como se você estivesse colocando tudo sobre a mesa, cada uma escrita do lado da outra. E aí agora você vai mudar o foco. Como se você estivesse ali vendo da mesa para você, e aonde todas essas situações, todas essas pessoas refletissem unicamente você. Como será que você agiria mediante essa situação? Como será que você agiria mediante aquela pessoa conflituosa, sendo um reflexo também das suas atitudes? Ou as situações externas, ou aqueles hábitos desafiadores? Isso pode nos gerar, a princípio, uma certa sensação de negação. Mas mesmo que essa negação surja agora, não tem problema, mas deixa ela um pouquinho de lado, para que a gente possa se aprofundar mais na reflexão e depois, num segundo momento, se ela fizer sentido ou não, a gente reencaixa dentro desse contexto todo. Nós, enquanto reflexos de tudo aquilo que nos acontece, ou tendo nós como ponto central da nossa vida, vai fazer com que eu traga para mim a responsabilidade ou a autorresponsabilidade de agir ou não agir. Então, sempre que nós fazemos alguma coisa, fala, puxa, eu fiz isso aqui porque o outro falou para mim fazer. Legal, né? A gente fala isso, a gente, por N motivos, acaba colocando essa frase no dia a dia, né? Puxa, só fiz isso porque o outro falou e ainda me dei mal. Nossa, só fui em tal lugar para agradar fulano. Nossa, eu comi aquela comida porque o outro fez, mas eu não gostava e eu não quis decepcionar.
Então percebe que nesses exemplos, sempre a responsabilidade, nós estamos a primeiro momento, que é um grande vício de toda a humanidade, de modo geral, a primeiro momento a gente vai tentar sempre transferir para o outro a capacidade, o poder de escolha daquilo que não nos agradou. Então, a culpa é do outro, a responsabilidade do outro, foi por causa do outro, só quis agradar ao outro, fiz tudo por ele. Então, se eu mudar isso, não, eu fui na casa de alguém porque eu quis, e não foi legal. Tá bom, da próxima vez eu não vou. Nossa, eu fiz determinada ação porque eu quis, por mais que alguém sugeriu ou não, eu fiz porque eu quis. A escolha final foi minha. Foi legal. Não foi, ok. Então, da próxima vez, eu já tenho como formular melhor a minha decisão. Ou eu comi alguma coisa que não me agradou. Mas você comeu por quê? Porque naquele momento você escolheu comer aquilo. Então, a responsabilidade é sua, ela é nossa, é de quem toma a escolha, de quem toma a atitude. E por que é importante nós olharmos para isso e voltarmos essa responsabilidade para nós? Porque quando eu volto essa responsabilidade para nós, eu tenho capacidade de agir no momento seguinte. Então, se você vai na casa de alguém que você não gosta, só porque foi pedido por outra pessoa, e aí você atribui a culpa a essa outra pessoa, naquele momento até vai se resolver. Ah, a culpa foi daquela pessoa, eu não achei legal. Mas você não resolve para sempre essa situação, porque da próxima vez sempre vai ter alguém que vai te falar algo. E a experiência que você tomou, mesmo que foi desagradável, também ficou compartilhada com aquela outra pessoa. Então, quando você traz essa experiência para você, você traz junto também a capacidade de escolha. E com a capacidade de escolha, você tem o poder, posteriormente, de modificar uma situação ou não. Eu falo não, porque o não também, em alguns casos, vai acontecer. Então, você pode não querer modificar algo, mas desde que essa escolha passe por você, desde que essa escolha venha do seu coração, venha da sua experiência, da sua bagagem. Era muito comum, por exemplo, quando éramos crianças, não é? Os nossos pais ou as pessoas responsáveis por nós falavam assim, olha, come tal legume. Você fala, puxa, não quero, não gosto, alguém falou que era ruim. E aí o que eles falavam sempre? Experimenta, se você não gostar, depois você não come. Ou se você gostar, depois você come de novo. O que está implícito nessa simples frase? Traga o poder de escolha para você, não para o outro. Traga o poder de escolha para algo concreto, não para algo imaginário. Ah, eu imagino que vai ser ruim, ou alguém me falou que não é legal. Porque com isso a gente fica preso aos julgamentos e não se permite vivenciar alguma questão. E quando eu não me permito vivenciar alguma questão, e principalmente eu transfiro isso para outras pessoas ou para outras situações, eu estou enfraquecendo tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou e todo o potencial de modificar qualquer situação na minha vida. Então, se você precisa modificar alguma questão na sua vida que não está saudável, se você precisa modificar algum padrão de comportamento que não está adequado, se você precisa harmonizar alguma relação, comece por esse caminho, traga para você. Não é o que o outro pode fazer, mas o que eu posso fazer nesse momento. Porque eu também escolhi passar por aquilo no sentido de me permitir, ou no sentido de transferir para o outro. Então, se eu transfiro para o outro, eu estou terceirizando, e aí depende dele, não depende de mim. Só que o resultado que vier eu também não posso cobrar ele, porque ele está fazendo o melhor que ele pode. Então, quando a gente traz de volta esse foco para nós mesmos, eu mudo o ângulo da minha visão da vida, aonde eu sou o eixo central, não porque eu sou mais do que os outros, mas porque eu sou aquele que tem condições de fazer alguma coisa por mim mesmo. Os outros contribuem, mas somente nós temos a capacidade de fazer alguma coisa. Mesmo na ajuda, né? Quantas vezes nós nos pegamos ou ficamos com aquele desejo de ajudar alguém, e aí você faz alguma coisa por alguém, e depois você fala, puxa, eu estou ajudando, mas o outro não quer ser ajudado. Isso é respeito,
Porque, afinal, a escolha última vai ser daquela pessoa e não sua. Não tem como forçar alguém de modo 100% a fazer algo se aquela pessoa não quer. Agora, se ela fizer, de alguma forma ela permitiu. De alguma forma ela se colocou permissiva à situação. Então, temos sempre responsabilidades compartilhadas. Então, quando eu vou trazendo esse foco para mim, eu vou ganhando na vida, sempre eu vou ganhando na vida uma chance maior de resolver os meus problemas. Eu vou ganhando sempre uma chance maior de conseguir seguir adiante. E esse trazer o foco para mim, né, trazer o foco para si mesmo, quando você for fazer isso, pode ser que junto com esse exercício venha também uma sensação de culpa, ou uma sensação de autocobrança, de autopunição, que pode surgir através dessa frase: nossa, a culpa é minha, então eu mereço pagar por isso, né? Realmente, a culpa de tudo que acontece na vida é minha e agora eu não mereço ter nada de bom. Não é tanto de um lado nem tanto do outro. Então, ok, a responsabilidade é minha, ok, eu assumo aquilo que eu fiz ou aquilo que eu deixei de fazer, eu assumo que eu participei também dos conflitos dentro daquilo que eu sabia fazer e podia fazer, mas aí a gente pode complementar. Mas a partir de agora eu quero e vou fazer diferente. Eu quero e posso tomar um outro caminho dentro da minha vida. E percebe que para que esse caminho seja escolhido, passa sempre por nós, não é mais pelo outro. O outro ele pode, de novo, como eu disse, auxiliar, mostrar caminhos. Mesmo eu, enquanto terapeuta, enquanto constelador familiar, mesmo um profissional, um psicólogo, um médico, nós mostramos caminhos, mas é a pessoa que vai fazer o dever de casa que ela tem que fazer. Você vai no médico, aí o médico vai lá, passa a receitinha para você do remédio. Você compra o remédio na farmácia, né, aquele remédio bem caro, receita controlada, tal, aquela coisa bem cara. Aí você compra e põe na gaveta e não toma o remédio. E aí depois, o que a gente vai falar? Poxa, aquele médico não acertou o que eu tinha. Mas o remédio está na gaveta, né? E a minha responsabilidade em tomar aquele remédio. Ou eu vou no psicólogo, eu vou no terapeuta, eu identifiquei algum padrão de comportamento, e aí eu chego de volta à minha casa, de volta ao meu contexto, eu quero aplicar aquilo que eu identifiquei em mim nos outros, né? Então aí eu quero que minha mãe, que meu pai, que meu esposo, que minha esposa, que meus filhos mudem. Mas eles não foram no psicólogo, eles não sabem o que está acontecendo, eles não sabem o que se passa, eles nem sabem, às vezes, que eles são um problema na sua vida. Então, cabe a quem tomar a atitude inicial, seja ela qual for. Pode ser um diálogo, pode ser um posicionamento, pode ser um distanciamento, pode ser uma calma maior, mas depende da pessoa. Então, nós outros, nós profissionais, amigos, todas as pessoas ao seu redor, podem mostrar caminhos, mas a escolha final é sempre sua, é sempre nossa. Nós temos esse poder, mesmo quando dá certo. Então é muito comum também ouvir, né, falar, nossa, eu fui lá no terapeuta, eu fiz uma constelação, ele resolveu a minha vida. Não é bem por aí também, né? De novo, nós só somos um meio, mostramos caminho. A pessoa fez por si e ali ela melhorou. Então, também a responsabilidade é dela. Claro que é uma responsabilidade compartilhada nessa relação de ajuda, mas no final da linha vai estar sempre ali a pessoa. Então, quando ela fica bem, também é responsabilidade dela. Mesmo com o remédio, ela foi lá, tomou o remedinho dela certo, fez tudo a dietinha dela certa, responsabilidade dela. Quem era de direito mostrou o caminho, ela foi lá e fez e deu certo. Ou ela poderia ter experimentado, falar, poxa, isso aqui não está sendo legal para mim, deixa eu buscar um outro profissional, ou buscar o mesmo profissional que me passou isso, para que ele possa, então, adequar aquilo que foi passado, né, para que a gente chegar num melhor caminho. Isso também é possível, mas passou, então, pela experiência. É muito comum também
na autorresponsabilidade, a gente usar uma frase, né? Ouça o seu coração, né? Aí imagina quando você está perdido, quando você está perdida, você não sabe muito bem o que fazer, qual caminho tomar, qual atitude escolher, aí você ouça o seu coração, né? Vamos interpretar o que está por trás dessa frase, né? Ouça o seu coração, sinta o seu coração, veja o que está aí dentro de você. Por trás dessa frase também está dizendo, ó, para um pouquinho, pisa no freio, se for preciso, dá alguns passos para trás, comece a se observar, traga para você a responsabilidade, fique conectada consigo mesma, deixa de lado um pouquinho os outros, se ame mais. Tudo isso está fazendo com que você consiga se construir, ter força o suficiente para tomar atitude, seja ela qual for. Então, por trás dessas frases simples, por mais que sejam frases clichês já hoje em dia, né, em todo e qualquer lugar você ouve ou você vê essas frases, mas quando você se deparar com elas, tenta pensar com essa cabeça, né? Vamos ver o que está por trás dessa frase, qual o movimento que ela está me estimulando, o que ela tem para me ensinar. Porque senão fica às vezes vago, só, puxa, mas por que eu vou ouvir meu coração se meu coração nesse momento está cheio de dor e o que ele tem para me dizer não é legal? Então, vamos refletir. Peraí, então talvez eu esteja precisando parar, me respeitar mais, me observar, impor limites, sair de cena, né? Uma situação bem difícil, às vezes, no nosso dia a dia, é sair de cena. Porque nós se colocamos sempre para os outros. Sempre estamos querendo ajudar o outro, querendo dar um conselho para o outro, fazer uma atividade para o outro. Sempre temos ali uma resposta pronta para o outro. E para nós? Quando é para nós, aí a gente se perde. Porque o movimento contrário, que o movimento da autorresponsabilidade, ele não vai dar respostas para os outros, ele vai buscar respostas dentro de si mesmo. E aí que é virar aquele foco que eu disse bem lá no comecinho do nosso tema, que é mudar o ângulo da visão mediante a nossa vida. Sem um extremo, né, sem o peso extremo, daquela culpa que não vai te permitir sair do lugar, e sem também a transferência total, onde você joga tudo para o outro. Da mesma forma que você joga para o outro, né, isso é muito importante ficar claro, da mesma forma que você joga para o outro aquilo que você acredita sendo algo ruim, junto você transfere também a sua capacidade de ser feliz, a sua capacidade de ser livre, a sua capacidade de escolher. E essa consciência, quando ela chega, quando essa ficha cai pela primeira vez em alguma situação muito difícil, que você se depara com ela e fala, caramba, eu também contribuí para que aquilo acontecesse. Nossa, olha, eu também fui responsável. Olha, eu permiti que aquela pessoa fizesse isso comigo. Olha, eu permiti, não foi ela que fez, eu permiti que ela fizesse isso comigo. Isso no começo machuca, dói, porque nós somos, sim, seres humanos, nós temos o nosso ego, que é muito importante, mas nesse momento ele fica machucado. Porque como que eu vou agora compreender que aquilo que eu passei, que foi difícil, também teve uma contribuição minha? Não foi nenhum castigo de Deus, não foi nenhum karma que eu estava pagando, não foi ninguém que me influenciou. Eu quis também, em determinada proporção, de alguma forma passar por aquilo quando eu permiti que essas situações acontecessem na minha vida. Então, no começo pode doer, pode machucar. E aí você vai dando essa tratativa, então você acolhe. Como que você acolhe esse pensamento? Você vai transformar de novo a frase. Então, você vai olhar para isso e vai falar, tá bom, naquele momento, com a cabeça que eu tinha, com as escolhas que eu podia fazer, eu fiz o que deu. Eu fiz o meu melhor. Eu fiz o que estava no meu alcance. Pena que me machucou tanto, ou pena que foi dessa forma. Mas, a partir de agora que eu já tomei a consciência, como que eu posso seguir daqui para frente? Porque o passado agora já foi. E o passado ele virou experiência. Então, se você conseguir olhar dessa forma para o seu passado, para essas situações difíceis, por mais dor que tenha lhe causado, mesmo quando essa ficha cai,
que aí vem essa dor da autopunição, de como você se permitiu passar por tudo aquilo, você vai virando o foco. Então você puxa a autorresponsabilidade, você puxa a responsabilidade e agora passa a olhar para frente, passa a olhar para a vida. Então daqui para frente o que eu posso fazer? Daqui para frente como eu posso me comportar? Daqui para frente que ferramentas eu preciso buscar para que eu melhore, para que eu tome atitudes diferentes, para que eu me posicione mais. Veja como tudo vai se organizando na nossa vida. E aí você passa a se tornar verdadeiramente o protagonista de tudo que acontece. E aí quando acontecer de novo uma coisa que não é tão legal, você já vai perceber, fala, puxa, olha só, percebi que eu fiz isso, 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 então aconteceu aquilo lá. Então da próxima vez eu já vou ajustar e corrigir. E aí aconteceu alguma outra coisa que você deixou de fazer. Aí você fala, nossa, olha, não aconteceu aquilo que eu deixei de fazer o meu dever de casa. Então tá bom. Então da próxima vez eu vou fazer melhor, né? Para quem já assistiu a live que eu falo dos 4 compromissos, lembra lá que tem um dos compromissos que é dê sempre o melhor de si. Quem não assistiu, depois volta no Facebook ou no YouTube, os 4 compromissos, e aí você vê o que se fala, né, desses 4 compromissos, e um deles é dê sempre o melhor de si. Então, ok, você olha, observa e ajusta. Olha, observa e segue. Sempre com movimento. A autorresponsabilidade, quando utilizada de forma sábia, ela nos traz movimento. Ela tira as amarras que nos prendem ao passado, ela nos tira as amarras que nos deixam presos a outras pessoas e faz com que nós sigamos em frente, sempre adiante, sempre seguindo, sempre indo ao nosso melhor, à nossa evolução. Com isso, solto, com essas amarras soltas, eu não solto somente as pessoas e as situações que estavam comigo, eu solto também aquele peso que estava junto com essas pessoas, eu solto também aquele peso que estava junto com aquelas situações que eu estava carregando e não estava nem percebendo. Sabe quando parece que está tudo meio pesado, você fala, puxa, olha, está pesado demais, e aí você começa a observar e fala, nossa, realmente tem muita coisa aqui que eu estou sentindo, que eu estou segurando, que não é meu, é do outro. É responsabilidade dele, eu vou assumir só as minhas responsabilidades, eu vou tomar a minha consciência, e o outro toma a dele. E aí você solta, você vai se libertando. É como se fosse correntes que você vai tirando de você. Aquelas correntes com bola de ferro que fica presa nos pés, você vai tirando, você vai soltando. Com isso você vai ficando mais leve, sempre progredindo, sempre seguindo. Mas para que esse processo aconteça, um dos pontos importantes é a autorresponsabilidade. Trazer para si a responsabilidade. Então, quando você se observar, a culpa é do político, a culpa é do meu vizinho, a culpa é dos meus familiares. Ok, fala, tudo bem. No momento seguinte, observa, peraí. Quanto do meu poder eu estou transferindo para aquela pessoa? Porque junto com a culpa eu estou transferindo as minhas potências. Aí você para um pouco, faz a reflexão, faz a análise, fala, tá bom, já entendi, vou fazer aqui por mim e vou seguir adiante. Se você não conseguir lidar de maneira sozinha, né? Se você não conseguir lidar de forma a entender, compreender e transformar as suas questões sozinhas, você vai buscar ajuda. Que aí são os meios, são os caminhos, são os facilitadores do processo para que você chegue no seu lugar, né? No seu lugar de direito, no seu momento de paz, ok, faz parte buscar esses auxílios. Mas a escolha por isso vai passar por você, né? Não adianta só jogar no outro. Lembra sempre que você joga para o outro, você joga também as suas potências. E aí você começa, então, a treinar a sua mente. Você começa a treinar a sua forma de pensar. Sempre com esse olhar. O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer de diferente, né? Vamos dar o exemplo mais recente nosso, a pandemia. Ok, pandemia é um fato, aconteceu. O que eu faço com ela? Como que eu posso utilizar ela para ser uma pessoa melhor? Ah, aconteceu algum outro conflito, tá? Vamos parar um pouquinho, vamos respirar. O que eu posso aprender com ele? Como que eu posso agir de forma mais assertiva? Isso tudo é trazer autorresponsabilidade.
E aí nós tiramos do outro, do externo, seja material ou divino, não importa, a responsabilidade de fazer por nós. Lembre, tudo pode ajudar, mas depende de nós. Então, o que eu tenho para aprender? Como que eu posso fazer? Ok, estava saindo da minha casa, de repente passou alguém e me falou uma palavra que não foi legal. Ou seja, a pessoa deu naquele momento para mim o que ela tinha de melhor. Alguém desconhecido na rua, estava passando, estava andando, indo para o seu trabalho ou indo no supermercado, alguém de repente te xingou voluntariamente, sem nenhum motivo, né? E aí você pegou aquilo que a pessoa te jogou. Aí você vai refletir rapidamente, peraí, como que eu posso me posicionar? Eu assumo para mim aquilo, eu devolvo aquilo para o outro, eu ajo da mesma maneira com ele, e aí nós vamos ter uma briga. Então, o que eu faço com aquilo? A responsabilidade é minha. Porque senão fica muito fácil. Eu bati no outro porque ele me xingou. Porque ele me xingou. Não, peraí, eu bati no outro porque eu quis. Pode ser que ele tenha me xingado, mas a escolha final de agredir foi minha. Isso nos traz autorresponsabilidade. Ok, eu ouvi o que ele me disse, digeri aquilo, falei, opa, peraí, isso é dele, isso não é meu. Segui na minha caminhada. Também foi uma escolha minha. Então, o outro foi apenas um meio, que naquele momento eu achei que não era interessante, fiz o meu filtro e segui adiante, sempre com esse movimento. De novo, com isso, nós vamos tendo cada vez mais força de ação, empoderamento. Nós vamos ficando mais protagonistas da nossa própria história. E isso nos gera autorresponsabilidade. Então, sempre que eu terceirizo algo para alguém, para algum acontecimento, para um livro, seja o que for, lembre que você está enfraquecendo o seu potencial de ação. Seja nos acertos, seja naquilo que você fez e não foi tão legal assim. Quando você traz para você, você ganha força e pode modificar a situação lá na frente. Você consegue agir e seguir adiante. Se você não faz isso, você fica preso. Se você olha com a autorresponsabilidade, você tem a capacidade de seguir. E essa escolha é sempre nossa. E aí você vai refletir. Então, eu quero seguir adiante, eu quero me libertar desses pesos. Eu quero deixar para os outros o que é dos outros. Eu quero entender aonde que eu estou agindo e não está sendo saudável na minha vida. Legal. Aí você vai se observando, vai refletindo, vai se conhecendo, vai percebendo as suas tendências, que nós temos algumas tendências, e que se a gente não moldar essas tendências, elas vão ser usadas contra nós. E se a gente aprender a olhar para essas tendências, a gente consegue utilizá-las ao nosso favor. Qualquer coisa na sua vida que você identifique como uma tendência, vamos lá, escrever. Pode ter uma característica de escrita muito boa. Você pode usar a escrita para algo que não é saudável, para algo que é saudável. A escolha sua. A fala, você pode usar a fala para algo saudável, para algo não saudável. A escolha sua. Eu posso ter uma tendência de, sei lá, uma tendência de um vício, ok? Quando eu aprender a lidar com essa tendência, eu posso usar essa mesma força que eu busco o vício para buscar coisas saudáveis para mim. Então, tudo vai sendo modelado, tudo vai sendo transformado na nossa vida. E essa capacidade só é gerada quando tem autoconsciência, autorresponsabilidade, quando nós estamos conectados conosco mesmo. Então veja como tudo aquilo que você ia ouvindo, né, com esses clichês, quando você olha um pouquinho por trás, eles estão todos unidos. E todos têm uma profundidade muito grande. E aí você vai, então, dando sentido útil na sua vida prática para aquilo que você vai aprendendo. E dar sentido útil é muito importante. Por que é muito importante dar sentido útil e prático? Porque senão fica lá algo só mental, né? E coisas somente mentais não nos levam a lugar nenhum. Então, quando você pega o conhecimento, quando você pega a informação, quando você pega a experiência, traz para a vida prática e consegue aplicar de forma útil, parece que você ganhou na loteria, porque aquilo tem um ganho.
É que nem alguma coisa que você aprendia na escola, você falava, nossa, isso aqui eu não vou usar nunca na minha vida. E aí, de repente, você vê que você está usando para fazer alguma coisa que você nem imaginava que tinha relação. Então, você vai trazendo para as coisas práticas. E conforme você vai vendo resultado na parte prática da vida, você vai ficando mais animado, mais estimulado a seguir adiante. E aí, com esses resultados, você vai se observando e vai ganhando novos resultados, se observando, ganhando novos resultados, e assim a vida vai nesse processo sempre para frente. Porque essa é a nossa caminhada, sempre para frente. Nós podemos ficar estacionados em algum momento, nós podemos parar em algum momento, ficar preso em algum momento, mas o estímulo é sempre para seguir adiante. Eu gosto sempre de dar lá o exemplo da cachoeira. A cachoeira ela vem bem lá do alto, aquele fluxo de água constante, cai, forma a queda d'água e segue. Nós podemos até tentar fazer a água da cachoeira voltar para trás, represá-la, mas o instinto natural, a força viva daquele fluxo é seguir adiante. Ela sempre vai achar um jeito de seguir adiante. Pode ser mais fácil, pode ser mais difícil. A escolha vai depender sempre de nós. E agora no programa Você Melhor, a música de reflexão do programa de hoje é do Raul Seixas, Por Quem os Sinos Tocam, né? E ela tem a ver um pouquinho aqui com o tema que a gente está falando hoje da autorresponsabilidade. Então, ouça, preste atenção na letra, sinta a música, Por Quem os Sinos Dobram, de Raul Seixas, né? Ou Por Quem os Sinos Dobram, ou Por Quem os Sinos Tocam. Achei com os dois nomes aqui a música do Raul Seixas. Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Cê sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercutem em nada. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Evita o aperto de mão de um possível aliado. Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais. Sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Evita o aperto de mão de um possível aliado. Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais. Muito mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem.
você pode mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, eu sei que você pode mais. Por quem os sinos dobram, Raul Seixas. E é uma excelente música, né? Tudo a ver aqui com o nosso tema de hoje, autorresponsabilidade, né? Mas, né, depois vou pegar um trechinho aqui para a gente refletir em cima dele, que é esse coragem, coragem, né? Vamos ver como essa coragem pode nos ajudar também nesse processo de autorresponsabilidade seguindo adiante. Mas antes, cumprimentando aqui todo mundo que está acompanhando o programa Você Melhor, através do 730 AM, através do portal de notícias radiocidadejundiaí.com.br, está assistindo através do Facebook, do YouTube, Rádio Cidade Jundiaí, por todos aqueles que compartilham a nossa live. Agradecendo também a todos aqueles que estão mandando seus comentários, as suas participações através do WhatsApp. Lembrando que você pode deixar a sua pergunta, os seus comentários, seja através do WhatsApp 011 998919891 ou através das redes sociais, Facebook e do YouTube. Dá um recadinho bem especial para você que está acompanhando o programa Você Melhor de hoje, para você que tem interesse em cursos na área de terapia, e aqui em Jundiaí mesmo, né? Então você não precisa ir para São Paulo, não precisa ir para Campinas, você pode fazer cursos na área terapêutica, na área de autoconhecimento aqui em Jundiaí mesmo. Então dia 7, dia 8 de novembro, vai ter um curso especial de baralho cigano com uma abordagem terapêutica, né? Uma abordagem que desmistifica bastante a leitura do baralho cigano, ela te prepara para fazer uma leitura voltada para o autoconhecimento, voltada ao aconselhamento que nos faz progredir, né? Um pouco disso que eu estou falando hoje da autorresponsabilidade. É no dia 7 e no dia 8 de novembro, é um final de semana. E também no dia 14 e 15 de novembro, o curso de Reiki, módulo 1 e módulo 2, com uma abordagem também diferenciada, né? Te ensinando realmente a parte prática, te ensinando a fazer ali as suas conexões, as suas proteções. Esses dois cursos de novembro, quem ministra é a Glaumatura, que atende e dá os cursos junto comigo aqui no Espaço Inspirar, na Vila Liberdade, né? O curso de constelação familiar vai começar esse final de semana, são 6 meses, esse sou eu que ministro, ele começa agora esse final de semana, se alguém tiver interesse, também pode entrar em contato comigo através das redes sociais, Facebook e Instagram, Lucas Anzolin, Facebook e Instagram, Lucas Anzolin, ou Espaço Inspirar, Facebook e Instagram. Então, voltando aqui na música, né, que foi a nossa música de reflexão do programa de hoje, Você Melhor, do Raul Seixas, Por Quem os Sinos Dobram. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais, né? Isso também está muito alinhado com o conceito da autorresponsabilidade, porque essa coragem ela vai entrar na ação de assumir aquilo que nós pensamos. Ela vai entrar na ação para que a gente possa realmente fazer aquilo que nós temos no nosso coração. É essa coragem que vai nos movimentar a agir com o coração para frente, a seguir adiante, a progredir. Afinal, nós podemos sim fazer aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós sentimos. Nós podemos sim, sempre mais, ter sempre coisas boas, sempre progredir. Claro, né? Eu posso mais não quer dizer que o outro pode menos. Eu fazer o que eu penso e sinto não quer dizer que o outro não poderá fazer o mesmo. Então, aqui é uma liberdade individual que também dá o direito ao outro buscar a sua liberdade individual. Então, não é porque eu posso mais que eu tenho que diminuir o outro, ou porque eu posso, então o outro não vai poder, né? Então, cada um vai olhar para si e ver o que pode mais, ver aonde é que precisa dessa coragem para agir, para pensar. Ah, mas vão julgar aquilo que eu vou fazer. Tudo bem, vão julgar, mas é do outro o julgamento, não é seu.
Se você assumir para você, então você permitiu. E aí a autorresponsabilidade vai dizer que isso foi uma escolha naquele momento, não agir por conta do julgamento de alguém, que pode, em algum momento, ser uma escolha correta. Não é isso que eu estou falando. Às vezes vai ser uma escolha correta. Mas se for uma escolha consciente, ok, o duro é quando é uma escolha inconsciente, que aí você não faz aquilo que gostaria, achando que alguém vai julgar, achando que alguém vai fazer alguma coisa, e fica naquele campo mental, naquele campo da fantasia. Agora, alguma coisa muito efetiva que te põe em risco. Ok, então é melhor eu escolher naquele momento tomar uma atitude mais defensiva. Conscientemente eu sei. E aí no momento seguinte que tudo ficar mais seguro, eu tomo uma atitude correta. Aquela atitude que eu queria. Mas foi uma atitude consciente, foi uma escolha que eu quis tomar. Então eu não transfiro para o outro o meu poder, eu não transfiro para o outro a minha responsabilidade. Mas essa coragem, ela vai ser fundamental na vida, né? Então esse progresso, ele só vai fazer sentido se nós acreditarmos realmente que lá na frente tem algo melhor, tem algo que eu ainda preciso encontrar. Porque se eu também só olhar lá para frente como se fosse algo ruim, por que eu vou querer progredir? Por que eu vou querer ser uma pessoa melhor? Aí é trazer para a vida prática. O que eu estou ganhando na minha vida prática fazendo isso? O que eu estou ganhando na minha vida prática tendo mais coragem? Claro, vai ter custos? Sim, tudo tem um custo. Se você não agir com coragem, também vai ter um custo. Um custo de se maltratar. Agir com coragem pode também ter um custo. Aí você vai pondo sempre na balança. Compensa? Não compensa? Mas você passa então a participar de forma consciente na sua vida. E aí fica mais fácil modificar, fica mais fácil transformar, fica mais fácil adaptar. Então você olha para frente, você imagina que pode ter sim coisas melhores, só que saiba que para chegar lá na frente, o caminho começa no agora. O caminho começa a partir de agora. Um passinho de cada vez, uma pecinha de cada vez, não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, não precisa mudar a sua vida de uma hora para outra. Pode ser que essa seja a atitude correta, mas cada um é que tem que analisar. Mas, via de regra, vá planejando, vá analisando, vá sentindo, veja se é isso mesmo, dá um passo para trás, mude o foco da situação para você, veja se essas escolhas que você quer realmente é para você, ou se é somente para os outros, ou se é para os dois, ok? Fazendo essa análise, você vai construindo um passinho de cada vez. É como plantar uma árvore. Você vai lá, planta a mudinha da árvore, coloca na terra, aí você vai aguando, vai jogando adubo, ela começa a crescer devagarzinho, aí daqui a pouco você precisa podar um galho, podar outro galho, molhar, pôr mais adubo, aí passa um ano, ela já cresceu um pouquinho, depois ela já cresceu mais, até ela chegar naquela árvore bonita e frondosa que era o seu objetivo. Mas ela não sai de uma mudinha para chegar numa árvore grandiosa. Tem um processo, e esse processo chama-se vida. Essa é a vida, tão desafiadora quanto uma árvore exposta a todo e qualquer tipo de situações, a tempestade, a calor, a seca, ao ser humano, a tudo. A vida é assim, ela tem muitos riscos, mas ela tem muitos ganhos. E aí tudo você vai pondo na balança, trazendo a responsabilidade para você, entendendo que há um processo entre o plantio e a colheita. E o que vai garantir o sucesso é o que eu faço nesse meio do caminho. Claro, se eu não plantar, também não vou ter. Mas se eu não cuidar durante esse meio do caminho, não valeu de nada plantar somente. Ok, eu plantei alguma coisa que eu não quero mais. Mudo, vou plantar outra. Vou modificar, vou fazer outras escolhas. Mas eu olho para esse processo como sendo a minha própria vida. Independente da idade que você tenha, você está nesse processo. Então, nunca é tarde demais para fazer algumas coisas. Nunca é tarde demais para olhar para a sua própria vida e fazer uma análise. Nunca é tarde demais para compreender que é possível modificar. Vamos dar um exemplo de novo, de uma árvore, às vezes de uma orquídea. Tem árvores que demoram mais de anos e anos, para sair um fruto, para sair uma flor.
Tem árvore que demora mais de 100 anos para dar uma flor. Teve uma espécie rara que foi plantada no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que um tempo atrás que saiu flor, e foi plantada há muito tempo atrás. Assim como tem orquídeas que demoram tempos longínquos para sair a flor. Esse é o processo. Mas mesmo quando ela está sem flor naquele período, nós cuidamos. Porque se a gente não cuidar, a gente não vai ter a flor lá na frente. Então tem que cuidar, tem que dar manutenção, tem que olhar, tem que observar se está tudo bem, tem que deixar num ambiente adequado. E aí sim o processo vai acontecendo. Então em alguns momentos da nossa vida, nós vamos parecer que somos essa orquídea que está morta ali, ou aquela árvore que está morta ali, mas que ela só está num momento que faz parte do seu ciclo para que posteriormente a flor chegue. Então, quando nós estivermos nesse momento também, é compreender esse processo. Aí é dar o passinho para trás, olhar de fora e falar, peraí, ok, eu estou nesse processo, como eu preciso cuidar de mim nesse momento, o que eu posso fazer, o que eu tenho para aprender, de que forma eu posso agir, sempre trazendo a autorresponsabilidade, para poder passar de maneira mais fácil por esse período, por essa situação. Então, lembre sempre desse exemplo, para que você não desanime na sua vida, para que você não queira desistir no meio do caminho, porque senão você vai perder a oportunidade de ver aquela flor bonita lá na frente. Claro, se a desistência de uma caminhada ela acontecer, tudo bem, você escolhe outra, você escolhe ficar um pouquinho parado mais tempo. Se for uma escolha consciente, te fará melhor, não tem problema. Porque às vezes você estava querendo cuidar de uma orquídea, mas você queria ter uma violetinha. Tá tudo bem, então você reformula a sua rota, mas passa essa escolha sempre por você e não pelo outro. Ela passa primeiramente e no final por você, não pelo outro. O outro é sempre o meio. Ele pode sugerir, ele pode intencionar, ele pode até influenciar, mas a escolha vai ser sempre nossa. E essa é a autorresponsabilidade, né? Ela pode parecer, quando eu olho com os olhos de desavisado, algo ruim, algo pesado, algo que gera culpa, mas quando eu me aprofundo na autorresponsabilidade, na autoconsciência, eu vejo que é isso que me traz força. Eu vejo que é isso que vai me fazer seguir adiante, independente de qualquer coisa. Eu vejo que é isso que vai me fazer adaptar às situações. Então, se tudo lá atrás, você observar a partir de agora e ver que lá atrás teve muita dor, que foi tudo muito difícil, que foi tudo assim de uma forma muito desafiadora, ok? A partir de agora, como que eu posso ir para frente de forma diferente, mais leve? Passado fica na experiência, na minha bagagem de aprendizados, não dá para mudar. Então, daqui para frente, o que eu posso fazer? Como eu posso corrigir? Como eu posso adaptar? Então, essas perguntas chaves que eu estou falando várias vezes no programa de hoje, é para que você possa ter sempre ao seu alcance. Para quando chegar uma situação difícil, você faça essas perguntas. Porque as perguntas chaves, elas vão abrir espaço para que possibilidades novas aconteçam. Porque respostas antigas, de perguntas antigas, nós já temos, que foi o que nos trouxe até aqui. E daqui para frente? Aí são as perguntas novas, as reflexões novas. E para ter coisas novas, precisa abrir esse espaço e estar disponível a seguir adiante. O programa Você Melhor está chegando no seu finalzinho, agradecendo novamente a todo mundo que acompanhou através do 730 AM, através do portal de notícias radiocidadejundiaí.com.br e através do Facebook e YouTube assistindo em vídeo Rádio Cidade Jundiaí. Agradecendo a todos que mandaram as suas mensagens, a sua participação, as suas perguntas. Daqui a pouquinho tem o programa do Paulinho Maurício na Rádio Cidade Jundiaí, o Show e Companhia. Então você termina aqui o Você Melhor, já continua lá na Rádio Cidade Jundiaí. Se você está então pela internet, pelo Facebook, né? Vai lá então ou no portal de notícias ou no 730 AM. Você pode colocar no seu carro também, é só apertar o botãozinho lá do rádio AM,
Todos os carros praticamente têm lá o botãozinho do carro AM, do rádio AM 730, e você vai ficar sempre sintonizado com informação de qualidade, prestação de serviço, entrevistas sempre que levam conteúdo, muita música, numa programação feita especialmente para você. Para fechar o programa de hoje, agradecendo a tudo e a todos e com a nossa música de gratidão. Então, mais uma vez, meu muito obrigado, e se você está assistindo agora aí, né, foi depois, não foi ao vivo, foi gravado, deixa aí os seus comentários e perguntas que eu vou respondendo depois. Sou chamado muitas vezes grande sol que ilumina a escuridão. E sem frescura eu espero ser chamado pra trazer a cura. Preciso ser convidado, sem mais demora já estou ao seu lado. Na mesma hora, sem se aliviado. Não há verdade que eu não vá escutar. É minha linguagem, basta ela saber falar. Para ter tudo aquilo que desejar e ser agradecido a quem tem para lhe dar. Sou eu que leio todos os seus pensamentos e vejo quanto você os tem que parar. Sou eu que vejo quando viram sentimentos e que não dá mais para poder controlar. É nessa hora que eu chego no vento, nas estrelas e na luz do luar. Venho lhe dar como posso meu alento e te ajudar aos poucos a de me lembrar. Não hesitem em me procurar, tenho poder e mais tudo que precisar. São os cometas que deixam rastros no céu, as correntezas velozes que vão pro mar. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço.